Seja bem-vindo ao programa Meus Alunos Canhotos. Aqui nós discutimos as estratégias para você ajudar e orientar o seu aluno canhoto em sala de aula. Eu sou a Emanuela Correia e o tema de hoje é por que é importante identificar se um aluno seu é canhoto. E a primeira pergunta que a gente pode se fazer é mesmo importante identificar se um aluno é canhoto? Bom, primeiro vamos falar sobre como era na história. Antigamente, muito antigamente, na época que os nossos avós, os nossos pais eram crianças, era proibido usar a mão esquerda. Quantas histórias a gente conhece, não é? De pessoas que tiveram as mãos amarradas ou que apanharam por usar a mão esquerda. Depois de algum tempo, algumas décadas, a mão esquerda passou a ser permitida para ser usada. Então, os canhotos podiam usar a mão esquerda. E hoje já estamos em uma terceira fase. A fase de hoje não adianta só deixar essas pessoas usarem a mão esquerda. É preciso oferecer para elas as técnicas adequadas para que elas consigam escrever bem, conviver em tranquilidade na vida escolar. E então, por isso, é muito importante a gente identificar. Porque a partir do momento em que a gente identifica quais são aqueles alunos, a gente pode oferecer essas técnicas específicas para ajudá-lo em sala de aula. Então, a segunda pergunta que eu acho que a gente pode se fazer é qual é o benefício de a gente identificar a criança? Além de a gente poder oferecer essas técnicas específicas, é importante porque também vai diminuir o tempo nosso em sala de aula para ajudar a criança. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente está ensinando uma técnica que é de destro para uma criança canhota, a criança canhota não vai aprender da mesma maneira. Então, o que eu tenho visto ao longo do tempo é que os professores insistem, demoram muito para que aquela criança consiga finalmente usar uma técnica que é de destro, e aí eventualmente a criança vai usar aquela técnica, mas leva muito mais tempo, é muito mais trabalhoso, tanto para o professor quanto para a criança. É muito mais frustrante também. Então, o benefício é também um benefício de diminuir a frustração do professor e do aluno, de diminuir o desgaste emocional também para a criança que fica naquela tentativa de ficar usando uma técnica que não é para ela. Outros benefícios que nós podemos observar quando essa criança canhota foi identificada e ela foi auxiliada com as técnicas adequadas é que ela vai também ter menos problemas de postura e problemas no próprio corpo no futuro. O que eu quero dizer com isso? É muito comum a gente ver crianças que adotaram posturas equivocadas quando eram pequenas. Quando elas se tornam adultos, elas ficam cheias de calos nos dedos porque não seguravam o lápis da maneira correta. Elas podem ter bursite porque faziam uma postura para escrever que também não era adequada para o seu corpo. Elas podem desenvolver problema na coluna. Desculpe. Elas podem desenvolver a síndrome do túnel do carpo por escrever com o punho torto. E vários problemas anatômicos podem ser desenvolvidos em função de uma má postura. A gente pode também perceber outros tipos de benefícios que são benefícios emocionais. Por exemplo, muitas crianças canhotas que não foram identificadas quando eram crianças, que não foram auxiliadas quando eram crianças, terminam se questionando se são, por exemplo, vistas, se são invisíveis, se são diferentes, por que elas são diferentes. Isso pode afetar a autoestima e isso não é uma coisa que a gente quer que nossos alunos desenvolvam. Eu queria pedir desculpa a vocês, que eu tô com a voz um pouco rouca, eu tô com uma alergia, estão fazendo uma construção no meu prédio, mas eu não queria deixar de trazer esse conteúdo para vocês. Então, eu me comprometi de trazer o máximo de conhecimento e compartilhar o que eu posso com vocês. E mesmo estando assim, com um pouco de alergia, eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, continuando sobre o que eu estava falando dos benefícios, eu queria dizer que eu tenho observado nos workshops presenciais, nos cursos online que eu tenho dado, os professores sempre compartilhando e falando sobre a questão das crianças que
foram identificadas e como elas se desenvolvem mais tranquilamente e como elas passam a se comportar melhor. E é por isso que eu tenho certeza que é importante identificar. Porque aquelas crianças que foram identificadas, elas apresentam um outro tipo de comportamento, elas apresentam um outro tipo de comprometimento na sala de aula para prestar atenção, elas ficam mais disciplinadas, elas ficam menos frustradas e por isso conseguem prestar melhor atenção no conteúdo e ficam menos preocupadas com as dificuldades que elas estão tendo em sala de aula. Uma pergunta que sempre me fazem é: e se eu não identificar que o aluno é canhoto, o que acontece? Que mal pode ter em não identificar um aluno canhoto? O que eu posso dizer é que se a gente não identifica, a gente não ajuda. E a criança canhota, ela precisa de uma orientação. Não é uma criança com necessidades especiais, mas é uma criança que certamente tem necessidades específicas. E são muito simples as técnicas para ajudar essas crianças. É por isso que eu diria que sim, é muito importante fazer essa identificação o mais rápido possível. Uma pergunta que às vezes me fazem é: e por que não deixar o aluno sem ajuda específica? O que eu posso dizer é que se o aluno não tiver a orientação adequada, ele vai tentar encontrar uma maneira que certamente não é a melhor para ele. Você já deve ter ouvido dizer, pessoas dizendo que canhotos sempre se viraram, para quê ensinar alguma coisa específica para eles? É verdade, eles sempre terminam se virando, mas isso não significa que é da melhor maneira para o corpo deles, que é da melhor maneira para eles. Eu não sei se você conhece algum canhoto ou já observou eles escrevendo e que às vezes eles precisam entortar o punho, às vezes eles precisam entortar o corpo para escrever porque a carteira é uma carteira que é de apoio para o braço direito e não para o braço esquerdo, não é? Então assim, ou às vezes não tem espaço para essa pessoa escrever e toda a postura que ela modifica para poder conseguir escrever e para escrever sem se sujar e para poder ver o que está escrevendo. Então, tudo isso a pessoa vai encontrar uma técnica, mas não necessariamente é a melhor técnica para ela. E não necessariamente ela vai passar por isso sem algum sofrimento. E eu sei que é o desejo de todos nós que somos professores, principalmente de crianças pequenas, é a gente saber que a gente está fazendo o melhor por aquela criança. É a gente saber que a gente pode impactar a vida dessa criança. E que ela nem vai saber, mas no futuro ela não vai ter dores, graças a pequenas técnicas que a gente ensina para ela quando ela é pequena. É por isso que é muito importante, já desde o momento inicial, poder fazer essa identificação. Essa é uma pergunta que sempre me fazem. E quando a gente deve identificar? O que eu digo para você é: você está me escutando agora, na próxima aula que você for dar, amanhã ou na próxima semana, no dia que você entrar em sala de aula, observe seus alunos. A estatística diz que de 2 a 3 alunos normalmente são canhotos em uma sala de aula. É interessantíssima essa estatística, porque normalmente o que se sabe é que os canhotos são de 10 a 12% da população mundial. Em todos os lugares foi feita pesquisa. E na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, sempre é 10% da população. Mas na Inglaterra fizeram pesquisa em escolas e descobriram que na sala de aula o número de canhotos normalmente é maior do que 10%. Então em sua sala você vai ter 2, 3, às vezes até 4 alunos canhotos. Ou pode ter um aluno só. Então quando você voltar para a sala de aula, observe quem são essas crianças. Porque a partir daí você vai poder ter um olhar individualizado para ela. Você vai poder olhar para essa criança e saber que você pode dar uma contribuição para tornar a vida dela melhor. Como é que a gente identifica? Isso depende da idade da criança. Se até os 4 anos e meio, algumas crianças já vão demonstrar que são canhotas. Mas para algumas outras crianças, é só a partir de 4 anos e meio que ela vai começar a mostrar qual é realmente a lateralidade dela, qual é o lado dominante. Então é só mais ou menos com 4 anos e meio que algumas crianças vão realmente começar a usar a mão esquerda para escrever, para desenhar, para pintar com mais consistência. E o fato dessa criança trocar de mãos, da mão direita para a mão esquerda,
depois dos 4 anos e meio, não significa que ela é destra. Ela pode muito bem ser canhota e tá trocando de mão porque o lápis que ela tá usando tá escorregando nos dedinhos dela. E são essas pequenas técnicas que nós vamos discutindo ao longo do tempo, conversando. Vocês podem me fazer perguntas, deixem seus comentários, façam suas perguntas, porque assim eu posso saber quais são as suas dúvidas, quais são os seus questionamentos, para eu poder oferecer para você sempre materiais que estejam de acordo com o que você tem dúvida e que você gostaria de saber. Mas então, voltando a essa questão da criança, né? Quando você observa essa criança e já menorzinha, abaixo de 4 anos e meio, se você já tiver certeza que ela é canhota, você pode ajudá-la. Nunca oferecendo as coisas sempre na mão esquerda. O ideal para todas as crianças é sempre oferecer as coisas no meio e deixar que a criança pegue com a mão que ela se sentir mais confortável. Mas se você observa que tem uma criança que está usando a mão esquerda e com mais facilidade, ela é canhota. Se ela está usando a mão direita com muita dificuldade, é possível que ela seja canhota. Que é o caso, por exemplo, da minha filha. Ela, pequenininha, tinha muita dificuldade de fazer as coisas com a mão direita. Ela escrevia muito forte, ela não tinha domínio para segurar o lápis, ela não conseguia desenhar direito. Com 4 anos e meio, quando ela segurou o lápis com a mão esquerda, as coisas fluíram naturalmente. Então, você vai observar, às vezes, que é com 4 anos e meio que a criança vai começar a demonstrar essa lateralidade. Mas isso não significa que é só até essa idade. Porque só com 8 anos é que a lateralidade está realmente definida. E na época da alfabetização é quando a gente vai mais observar se a criança é destra ou canhota, porque é quando ela mais pega no lápis para escrever. E aí é quando a gente começa a ver se ela tem alguma dificuldade ou não, né? Mas não significa que se você é professor de uma criança mais velha, você não tenha que identificar. Porque existem outras coisas que é preciso observar quando você está lidando com uma criança canhota. Como, por exemplo, onde ela senta, qual é a postura que ela usa para escrever, qual é a maneira que ela se relaciona com o fato de ser canhota. O que eu quero dizer com isso? Ela entende que ela é canhota, ela sabe que ela é canhota e que as coisas para ela são diferentes. Porque existem crianças que não entendem que são diferentes e que está tudo bem ser diferente, que é só uma característica. Assim como a cor do olho de umas pessoas é mais clara e a de outras é mais escura, tem pessoas que usam mão direita e pessoas que usam mão esquerda. Mas para a criança isso não é assim tão claro. Já vi criança relatando que, olha, eu não sei porque todo mundo é de um jeito e eu sou de outro. E aí você pode encontrar alunos, como eu já encontrei, querendo copiar os amiguinhos. Por quê? Na época em que eles estão querendo socializar, fazer amizades, eles não querem ser diferentes, eles querem ser iguais. E aí o que acontece? Eles terminam olhando os amiguinhos e copiando a maneira como os amiguinhos fazem as coisas. Isso pode trazer muito prejuízo para eles, porque não é a habilidade maior deles. Quando a pessoa é canhota e ela vai usar a mão esquerda, essa é a mão que ela tem habilidade. Habilidade para cortar, habilidade para desenhar, habilidade para fazer várias atividades manuais na escola. E, inclusive, isso é importante porque muitas vezes existia numa época pessoas que acreditavam que você pode transformar uma pessoa de canhoto e destra. E isso não é verdade. Ninguém pode ser modificado de canhoto para destro, porque isso é como uma pessoa nasce. É uma característica genética que vem da própria pessoa, ela nasce assim, e então ela vai ter muito mais facilidade para usar a mão esquerda. Não significa que ela não vai conseguir usar a mão direita. Muitas vezes os canhotos, eles são obrigados a usar a mão direita em algumas coisas, porque são objetos que são feitos para destro e só existe o jeito de usar com a mão direita. Eles só podem segurar algumas coisas com a mão direita. E aí eles vão terminar tendo que usar a mão direita mesmo, não tem outra solução nesse caso, né? Mas, em todas as outras ocasiões em que nós, professores, pudermos ajudar as crianças para ter uma vida mais tranquila, eu acho que é nossa obrigação. O mundo é feito para destros. Os objetos todos são pensados para destros.
E sempre se justifica dizendo, mas são a maioria, 90% das pessoas é destra, mas existe 10% que é canhota. E existem objetos para essas pessoas. São objetos que nem sempre são tão fáceis de encontrar. Em algumas situações, esses objetos podem ser um pouco mais caros, mas existem poucos objetos para canhoto. E esses objetos que existem, às vezes a gente pode utilizá-los para ajudar essa criança. Sempre que possível, a gente pode usar esses objetos para facilitar a vida da criança. O que mais vale? Identificar e tomar uma atitude com relação a isso ou deixar a criança se virar? E eu sempre insisto que é importante identificar e ajudar, porque deixar a criança se virar é no mínimo injusto. Porque quando eles são crianças, eles estão conhecendo o mundo, eles estão aprendendo, eles estão vivenciando como é estar no mundo. Já existem muitas dificuldades em aprender várias coisas. Imagine você ter que aprender a fazer uma coisa que não é natural para você, que a sua mão não é adequada para usar aquele objeto. Eu convido vocês a fazerem um teste, por exemplo. Tentem, por exemplo, fazer alguma coisa que normalmente vocês fazem com a mão direita, se vocês são destros. Tentem fazer com a mão esquerda e vejam, se coloquem no lugar da criança para ver como é que ela se sente. Pegue uma tesoura normal, uma tesoura comum, coloquem na mão esquerda e tentem cortar. Sintam qual é a experiência que a criança tem. É por isso que eu sempre insisto que a gente não deixa a criança se virar. Algumas vão pensar, a tesoura não está funcionando, vou trocar de mão. Mas outras não. Elas vão achar que tem alguma coisa de errado com elas. E essa sempre é a minha maior preocupação. É a gente não permitir que a criança ache que tem alguma coisa errada com ela. Que ela consiga entender que ela não é desastrada, que ela não é incompetente, que é simplesmente uma questão do apontador, da tesoura, do lápis, qualquer objeto que seja mais complicado para ela. Falando em apontador, me fez lembrar a história de uma coordenadora em um dos workshops que eu dei. Ela me disse que depois do workshop ela conseguiu compreender que uma criança que sempre procurava ela, pedindo para ela apontar o lápis, não é que a menina era preguiçosa, é porque a criança não sabia usar aquele objeto. E depois dela ter a informação do que acontecia com a criança canhota, com relação ao apontador, com relação à tesoura, aí é que ela começou a entender e ter paciência para ensinar aquela criança. Mas até então, na cabeça dela, o que acontecia é que a criança era mimada, não queria ter trabalho de apontar, ficava recorrendo a ela pelo menos uma vez por semana. E olhe o bem que ela fez para essa criança quando ela identificou que aquela criança era canhota, que aquele desafio que ela estava enfrentando era porque ela é canhota e pôde ajudar essa criança não só a usar o objeto, mas se sentir bem ao saber que não tinha nada de errado com ela. Não é? Então, identificar tem essa vantagem. É a vantagem da pessoa se sentir bem. É a vantagem da criança estar tranquila, sabendo que não tem nada de errado com ela. E olha o benefício que é, né, nós professores podermos dar esse presente para a criança. É o presente da autoconfiança, né, e o presente do autoamor, da autoestima, da criança saber, gostar de quem ela é, estar satisfeita com quem ela é e saber que se ela tem algum desafio maior, não tem nada a ver com o fato de ela ser diferente. E onde eu mais vejo as pessoas errarem nessa questão da identificação é a pessoa não observar. Porque na maioria das vezes, os pais, eles não sabem que a criança é canhota. E em outros casos, se eles souberem, eles acreditam que o professor sabe. Na cabeça do pai e da mãe, não passa que o professor ainda não observou, que o professor tem muitas outras crianças em sala de aula e que ele pode não ter percebido, porque ele estava prestando atenção em outras questões.
É por isso que é muito importante que você observe o seu aluno, independente de se os pais falaram ou não. Algumas escolas eu já vi, no formulário de matrícula, a escola pergunta se a criança é destra ou canhota. Mas a escola não informa depois ao professor que aquela criança é destra ou canhota. Ou seja, também não podemos esperar que a escola tome essa iniciativa de informar se a criança é destra ou canhota. E de quanto em quanto tempo seria importante identificar quem são os alunos canhotos de uma sala? O ideal é que sempre que começa um ano letivo, a gente possa observar essas crianças. Mas é muito importante também que ao longo do ano você volte a observar se tem alguma criança usando a mão esquerda. Porque, como eu disse antes, algumas crianças vão trocar a mão à medida que elas estão escrevendo, ou que elas estão amadurecendo, ou que elas estão ficando mais velhas. Então, é bom observar no começo do ano, mas é bom ao longo do ano, de vez em quando, passar o olho para ver quem é aquela criança que está usando a mão esquerda. Esse uso da mão é constante? Ela está sempre usando essa mesma mão? Se ela estiver sempre usando essa mão esquerda, é muito possível que ela seja canhota. Se eventualmente ela troca de mão, pode ser porque ela cansou de usar a mão esquerda, mas não significa que ela é destra. E até que ponto pode ser bom fazer essa identificação de se o aluno é canhoto? Sempre é bom identificar, porque só quando você identifica que você pode ajudá-lo individualmente naquelas frustrações que ele está tendo. E também é só quando você identifica que você pode relacionar que a frustração dele tem a ver com o objeto ou com a técnica que ele não está sabendo usar, mas que não tem a ver com o mau comportamento da criança. Não é porque ela não te respeita, não é porque ela é uma criança danada, uma criança que se comporta mal. Não, simplesmente é uma criança que está frustrada com aquele objeto. E essa frustração pode passar muito rápido no momento em que ela aprende qual é a maneira certa de ela fazer as coisas para ela. E foi um grande prazer e uma grande alegria estar com vocês hoje aqui e compartilhar esse assunto, esse tema que para mim é fundamental, que é identificar o aluno canhoto da sua turma e da sua sala de aula. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e possa me dar uma informação sobre como é a sua sala de aula. Me conte quantos alunos canhotos você tem. Eu gostaria muito de saber. Obrigada e até a próxima.